A espondilolistese é um termo utilizado para descrever o deslizamento anormal de uma vértebra em relação à vértebra que se posiciona imediatamente abaixo a esta. Esse deslizamento acontece quando a parte posterior da coluna lombar, onde se forma o canal medular, perde a sua integridade, permitindo o deslizamento anormal de uma vértebra sobre outra, que geralmente se dá no sentido anterior, chamado de anterolistese, mas também poderá acontecer no sentido posterior, a retrolistese. A perda da integridade do arco posterior da coluna se dá ao nome de espondilolistese. Esta é a principal causa da espondilolistese. A espondilólise é muito comum e, como na maioria dos casos, é assintomática, muitas vezes é identificada por acaso, num exame de imagem direcionado a outro problema. Condições como pequenos traumatismos ou mesmo ficar de pé há muito tempo podem provocar ainda mais fragilidade, que por sua vez leva à instabilidade das vértebras lombares, resultando por fim numa espondilolistese verdadeira. A prevalência é maior nos adolescentes com a doença de Scheuermann. O risco de espondilólise progredir para uma espondilolistese é de cerca de 4 a 5%. Sinais e sintomas: dor na lombar que piora com a atividade e pode ser associação por compressão de raiz nervosa, levando à irradiação da dor ciática. Alterações sensoriais decorrentes da compressão do nervo. Atrofia muscular dos glúteos. Nos casos mais graves, pode-se observar alteração dos esfíncter anal e uretral, devido à compressão da cauda equina. As crianças e adolescentes costumam ter postura normal, que é o aumento da lordose lombar, e uma forma característica de caminhar. A confirmação do diagnóstico muitas vezes começa com o raio-x da coluna lombar. No entanto, a ressonância magnética é o principal meio de diagnóstico, pois permite visualizar a articulação, os nervos e as estruturas adjacentes em detalhe. O tratamento conservador é usualmente indicado quando o deslizamento equivale a menos de 50% do tamanho do corpo vertebral, em que os sintomas neurológicos não existem ou são reduzidos. O tratamento inicial deve incluir repouso, evitando movimentos como o de elevação, flexão para frente, com os joelhos esticados e todos os desportos. Poderá ser usado uma cinta de suporte lombar para evitar o movimento excessivo entre as vértebras. Assim que os sintomas aliviarem, a cinta deve ser progressivamente retirada. Exercício de correção postural e fortalecimento dos músculos abdominais profundos para promover a estabilização da coluna vertebral e a redução da dor. Fazer exercício de bicicleta estacionária pode ser benéfico, pois promove a flexão da coluna, evitando uma lordose exagerada, e não implica impactos sobre a coluna, como a corrida ou desporto de contato. Quando o deslizamento é maior que 50% do tamanho da vértebra e os sintomas neurológicos afetam a qualidade de vida, a cirurgia será o tratamento mais adequado. As vértebras afetadas são fixadas às vértebras adjacentes que estejam normalmente alinhadas. Geralmente, o disco intervertebral também é removido. Apesar de terem bons resultados a longo prazo, principalmente em jovens atletas, esse tipo de cirurgia é complexo e pode levar a possíveis complicações como pseudoartrose, compressão nervosa ou pé pendente. A decisão de se submeter à cirurgia deverá ser bem ponderada e todas as opções de tratamento não cirúrgico deverão ter sido tentadas anteriormente. Cinesioterapia. Posição de congruência das facetas articulares. Deitado, apoie-se nos cotovelos e mantenha a posição durante 20 a 60 segundos. Retorne lentamente à posição inicial. Repita isso de 5 a 8 vezes, desde que não cause dor alguma. Rotação da coluna lombar. Deitado com os joelhos dobrados e os braços ao longo do corpo, rode ambos os membros inferiores para um lado e depois para o outro. Repita isso de 6 a 12 vezes, desde que não comete nenhum tipo de dor. Fortalecimento do músculo transverso do abdômen. Deitado com elástico à volta da cintura, pressione o fundo das costas contra o chão e tente diminuir o diâmetro da cintura. Mantenha a contração por 10 a 15 segundos. Retorne lentamente à posição inicial, repetindo isso de 6 a 12 vezes, desde que não cause dor alguma.